Você está na Difusora Pai Eterno. Começa agora um bate-papo direto do Santuário Basílica Sagrada Família. Programa Por uma Família Melhor. Boa noite, você que nos acompanha aí pela Difusora Pai Eterno, AM 640, também pelas redes sociais da Basílica Sagrada Família. Eu sou o Henderson Souza e nós estamos começando o programa Por uma Família Melhor. Vou estar aqui com vocês hoje até a meia-noite com a bênção final com o Padre Rodrigo. Hoje é quinta-feira, dia de Comunidade Família Santa, aqui na Web Rádio Sagrada Família, aqui na Basílica Sagrada Família, dia de muita oração, dia de estar próximo da família e estar também no grupo da família que acontece aqui todos os dias à noite. E eu estou aqui com um casal que vai se apresentar agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão na rádio, a todos que também estão nos assistindo. Para nós é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu me chamo Bruno, participo da comunidade Família Santa. Minha esposa chama Lia. Estamos aqui essa noite para partilhar com vocês um pouquinho de um tema muito interessante, um tema muito visto, ouvido falar, né? Então, estamos aqui como comunidade Família Santa. Isso mesmo. Qual que é o nosso tema que nós vamos falar? Nosso tema de hoje é o pecado nos afasta de Deus. Isso, e principalmente nesse tempo que a gente passou de festas, né, de tantos pecados, quantas coisas que nos afastam de Deus. Mesmo na pandemia, nós vemos tantas pessoas, né, se submetendo ao pecado por conta de festas, por conta de bebedeira. Até mesmo eu acredito que é um pecado até mesmo desproteger as outras pessoas, né? Você colocar outra pessoa em risco com vírus, né? Quantas pessoas estão perdendo a vida, quantas famílias estão perdendo a vida, e colocar o outro em risco também eu acredito que pode ser considerado um pecado. Fique conosco, o nosso programa está começando. Você que quer deixar sua mensagem, seu pedido de oração, pode deixar através das nossas redes sociais, @Basílica da Sagrada Família, no link da transmissão no YouTube, no Facebook. Você que está no rádio, pode ligar aqui no Santuário Basílica Sagrada Família, prefixo 62 39 42 42 67. Você pode ligar e deixar aqui sua intenção, seu pedido de oração, falar lá na secretaria, eles vão encaminhar aqui para a web rádio. Quer saber um pouco mais como estar próximo de Deus, afastar o pecado da sua vida? Fique conosco. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Família nossa é Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vem ser Sagrada Família, vem ser Basílica, a extensão sempre da sua casa. Nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor, hoje com convidados muito especiais da comunidade Família Santa. Vamos falar um pouco como afastar o pecado, né? Como trazer Deus mais para perto de nós.
E como eu já falava no início, né, tantas coisas no mundo que nos levam a pecar, a estar distraídos, mas principalmente através da oração, através da proximidade com a palavra de Deus, nos livra, né, nos ajuda a livrar e tirar esses pensamentos ruins da nossa vida, não é verdade? E esse tema proposto, né, como já havia falado, é um tema bem propício para esse tempo, né, que quantas pessoas confundem, né, o Natal, que é o nascimento de Jesus, com tantas coisas mundanas, né, comilança, bebedeiras, e o pecado vem sido exposto de tantas formas no mundo, né? Então, esse tema é um tema bem refletivo para a gente estar observando mais, a gente estar procurando estar mais na presença de Deus. Porque como o pecado nos afasta de Deus. Aí, a gente rezando para estar aqui nesse momento com vocês, primeiro passo, né? O que é o pecado? O que é o pecado nos dias de hoje? Ele mudou, ele é pequeno, ele é grande. O pecado sempre foi o mesmo. O pecado sempre existiu. O pecado não existe. Pecado, a gente até costuma ouvir falar, né, de um modo popular. Não, esse pecado é um pecadinho, esse é um pecadão. Não existe. Todos são pecados. Então, o que é o pecado? O pecado é tudo que desagrada a Deus. É tudo, de toda forma que a gente desagrada a Deus de alguma forma, é pecado. Por uma maneira mais fácil, né? Talvez quem esteja nos ouvindo nessa noite tem alguma distância da palavra, alguma coisa assim. Então, assim, para a gente resumir um pouco o pecado, a gente tem os 10 mandamentos da lei de Deus, por exemplo. Amar a Deus sobre todas as coisas, e daí por diante. Tem os 10 mandamentos. Todo o que a gente for contra esses 10 mandamentos já é pecado. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Então, assim, a gente tem que pôr Deus no primeiro lugar na nossa vida. E quantas vezes nós não pomos, nós vamos pôr as outras coisas em primeiro na nossa vida, e Deus vai ficando aonde? Porque se a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente já pode observar que os outros todos vão ser mais fáceis. Todos os outros vão ficar mais tranquilos quando a gente põe Deus em primeiro lugar. Então, gente, o pecado é isso, é tudo que nos tira da graça, que nos afasta. E a gente, quando está no pecado, eu agora mesmo, nós estávamos no Santíssimo, e eu perguntava, olhando para Jesus, o que nesse dia de hoje o Senhor quer nos dizer desse pecado? O que o Senhor quer falar para a gente de uma forma mais fácil desse pecado? Porque tem tanto afastado a família de Deus. E aí nós vamos observando que essa falta de amor pelo irmão, a falta de amor pelo próximo, isso vai afastando. Esse momento, né, que nós estamos vivendo de pandemia, como nós falamos no começo, quantas vezes nós não temos amor um pelo outro, andamos sem máscara, estamos nos locais aglomerando, festas, orgias, bebedeiras, e o pecado tem vindo em primeiro lugar para muitas pessoas. E quando eu estava no Santíssimo, Deus me falava de uma forma muito clara que o pecado é como uma doença. O pecado é como uma doença. Nós temos, vamos citar, uma gripe muito forte, né? Nós ficamos ruim, vamos ficando quietos, a tendência é a gente afastar das pessoas. Se ela for piorando, a gente vai ficando cada vez mais retraído, mais encostado, vamos nos distanciando de tudo. E assim é o pecado para nossa alma. O pecado nos adoece. Ele vai adoecendo nossa alma, nós vamos ficando distante da presença de Deus,
automático a nossa família vai ficando distante. Nossos filhos vão ficando distantes. Porque a nossa alma vai estar doente. Vai estar doente. E, graças a Deus, nós temos muitas formas, né, de nos livrar desse pecado, de nos afastar desse pecado. Através da oração, como já foi falado, da palavra de Deus, que nos alimenta. A palavra de Deus hoje, eu costumo falar que é um manual, como a gente compra uma televisão, um eletrodoméstico, e vem nos ensinando como que faz. A palavra de Deus para nós é esse manual para a nossa vida. Aonde que devemos percorrer, com quem devemos estar, na presença de quais pessoas. E aí nós vamos vendo que a palavra de Deus vão nos levando a Cristo. Vão nos levando a Jesus. Então, irmãos, esse pecado é um pecado que vem desde lá do começo. Desde lá do começo da história. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo de 1 ao 10, eu vou ler rapidinho. É uma passagem bem conhecida por todos, mas foi uma passagem que veio muito forte no meu coração. Como que o pecado entrou no mundo? Através de quê? Como que foi que o pecado entrou no mundo? E no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 1 adiante, o título já fala a culpa original. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhes: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou também a seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nos e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo porque estou nu e ocultei-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, irmãos, essa palavra até um pouco comprida, né? Mas foi o que Deus tocou muito forte no meu coração. E principalmente no versículo 8b. O homem e a sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus. Eles se esconderam, irmãos. Então, onde que vem? O pecado nos afasta de Deus. A mulher pecou comendo fruto que Deus já tinha pedido para não comer, e eles se envergonharam e se esconderam de Deus. Eles se distanciaram da presença de Deus. Então tudo que é pecado nos afasta de Deus. As pessoas, a gente vai observando, nós mesmos, a gente vai ficando sentando. Eu gosto muito de observar, assim, nas missas, a gente às vezes acostumado a sentar no primeiro lugar, tá lá pertinho do padre, e aí quando o pecado vai entrando, nós vamos distanciando, nós vamos sentando mais atrás, mais atrás, mais atrás. Quando a gente vê, a gente não consegue vir na missa mais, porque o pecado superabundou.
O pecado vai tomando o lugar de Deus, vai nos afastando, vai afastando a família. É interessante também a gente, olhando essa perspectiva do pecado, o homem ele sabe quanto é pecado. Então, nós sabemos quanto está errado. Nós sabemos quanto está errado. A gente tem consciência disso, né? Sim, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos a bondade no nosso coração. Então nós, assim como quando Jesus morreu na cruz, ele nos livra e nos dá esse discernimento também. Então, quando nós pecamos, quando nós fazemos algo de errado, meio ali no nosso coração, a gente sabe que está errado. Igual o menino quando vai fazer alguma arte, alguma coisa difícil, ele sabe que está errado, né? E nós sabemos quando nós estamos errados. E muitas vezes nós sentimos vergonha disso. E por isso que também, igual a gente estava falando da oração, muitas pessoas sentem vergonha de orar, porque ali tem que repetir, tem que perseverar, tem que ser perseverante. Muita gente me pergunta por que a gente tem que rezar, quando rezamos o terço, repetimos, né, a Nossa Senhora. Porque estar em Deus, estar em busca das coisas boas é algo que temos que perseverar, estar perseverante. Então, cada oração ali nos direciona, nos torna perseverantes no amor de Deus, e cada oração também é uma intenção para cada erro que nós cometemos, para cada alegria também, porque a oração ela não é somente para as coisas ruins e para a dificuldade. Nós rezamos quando estamos felizes, quando estamos alegres. Claro. Né? E a perseverança em Deus é um caminho que nos aproxima dele, ao contrário do pecado, que faz a gente sentir vergonha, que faz a gente querer se afastar, que faz a gente querer estar sozinho, porque nós sabemos o que é errado e nós sabemos o que é bom. Isso. E nós temos que ter esse discernimento, né? De sempre procurar, mesmo que seja ali algo repetitivo, algo chato, algo que eu considero chato, né? Eu não devo afastar, eu devo perseverar até enxergar, né? Muitas vezes meu pai me ensinava, quando eu era mais jovem, ensinamentos que eu achava ali bobagem, o que eu achava que não ia servir para nada. Mas hoje eu vejo, depois de muito tempo, depois de muita perseverança e amor ao meu pai, eu vejo que ele fez aquilo por amor, que tinha um sentido do que ele falou, né, do que ele estava ensinando. Então, mesmo o pai entregando coisas para nós, orações e ensinamentos que a gente pensa que não vai servir para nada, ele tem um propósito, né? E esse propósito é o amor de Deus. O amor de Deus, Claro, assim, essa questão, igual você falou, e é isso que Deus quer para nós, né? O que Jesus veio, Deus nos deu o seu Filho Jesus em expiação aos nossos pecados. Então é isso que ele quis que Jesus viesse, né, como homem também, para nos ensinar que nós teríamos como viver longe do pecado. Então Jesus vem nos ensinar muito isso, essa distância do pecado, mas nós precisamos, né, igual você veio falando, nós precisamos de algumas renúncias. É claro, nós precisamos de renúncia na nossa vida, porque nós sabemos o que é pecado. Nós somos cheios do Espírito Santo. Algumas pessoas ficam assim, eu tive aquele pensamento, veio no meu coração que não era para mim ter ido, não era para mim ter feito. Isso é obra do Espírito Santo, né? Então, quando a gente, principalmente quando a nossa família está na presença de Deus, a gente vê, fala, não, aquilo ali, não, eu não posso fazer. Eu não posso pecar, porque o pecado, gente, ele, assim, me entendam o que eu vou dizer, o pecado, ele é bom. O pecado, se ele fosse ruim, não existiria pecado no mundo. O pecado, ele é bom. Ele é o desejo da carne, mas nós não podemos ser levados pelo desejo da carne. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Então não é pelos desejos carnais que nós vamos conseguir o céu.
Não é pelo desejo da carne que nós vamos alcançar uma caminhada com Jesus. Eu acho a caminhada de Jesus muito interessante, muito linda, né? E um tema assim, eu acho muito lindo, é o seguir Jesus. E eu vou rezando, vou aprofundando nisso e pego algumas palavras, sou apaixonado por esse seguir a Jesus realmente. E assim, eu não consegui achar ainda na Bíblia passagem nenhuma que falasse que seguir Jesus ia ser fácil. Então, mas Jesus nos dá todos os caminhos. Jesus vem nos dando o caminho e Jesus nos deixou o que a gente tão importante que foi o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, vem falando que Jesus foi ascenso aos céus e iria nos enviar o seu Espírito Santo, que é onde ele vai nos dar força para nos livrar desse pecado, para nos sairmos do pecado e para caminhar mais perto de Jesus, para a gente evitar esse afastamento da família com Jesus. Isso mesmo, e nós temos vários métodos que nos aproximam e que nos livram do pecado, que nós vamos falar um pouco, eu acredito, depois, também sobre a confissão, né, sobre o dízimo, né, que nós pagamos, que sempre nos aproxima mais também de Deus. E o Santuário Basílica, ele também tem uma dinâmica muito bonita, que são os testemunhos, né? O Santuário Basílica recebe muitas pessoas contando os milagres que recebem em suas vidas, testemunhos de alegria, testemunhos de dificuldades superadas. E agora nós vamos ver um testemunho de muita fé de uma pessoa aqui do Santuário Basílica. E depois nós vamos ver a reflexão do Evangelho de hoje com o Padre Rodrigo. Meu nome é Tiele, eu trabalho com tecnologia hoje. Eu sempre devolvi o dízimo, eu era de outra comunidade. Recentemente eu vim para a Sagrada Família, comecei a participar e comecei a ouvir muitos testemunhos relacionados ao dízimo, né? E isso começou a me tocar bastante, porque eu sempre devolvia, mas devolvia a quantidade que eu achava que era mais pertinente. E em 2019 eu fiz um investimento em um negócio que era meu e de uma pessoa que eu tinha um relacionamento, e esse relacionamento acabou e o investimento também foi embora junto com ele, e eu comecei a viver do salário que eu recebia no próximo mês, não tinha nenhuma reserva na minha conta. E em 2020 foi um ano que eu passei assim, bem apertada e sempre ouvindo os testemunhos dos 10% do dízimo, e em julho tocou no meu coração de eu fazer esse passo na fé, porque eu estava tão apertada que eu não poderia nem tirar os 10% que era do meu salário. Então, em julho, eu falei assim, eu vou dar esse passo na fé e vou retirar os 10%. Comecei a retirar junho, julho, agosto. Quando foi em setembro, eu fiquei bem apertada, que eu falei assim, Senhor, eu vou ter que escolher, ou eu pago um boleto ou eu devolvo os 10%. E assim, sempre no meu coração para confiar. Em setembro, eu devolvi os 10%, e quando foi em outubro, eu recebi uma proposta muito bacana que já melhorou muito a minha vida profissional e comecei a me organizar. Em outubro a minha vida já foi completamente diferente. Novembro também foi uma bênção na minha vida. Deus vem retribuindo muito tudo que eu venho fazendo. E em dezembro, quando eu devolvi o dízimo, foi só de gratidão mesmo, que foi quando eu mandei a mensagem para o Padre Rodrigo e falei, Padre Rodrigo, hoje eu estou devolvendo o dízimo somente pela gratidão. Comecei devolvendo, dando um passo na fé, e hoje é só agradecendo. E agora em janeiro eu consegui devolver até uma semana antes do que eu sou acostumada. E já recebi várias propostas para esse ano. E o ano passado que eu estava bem apertada, esse ano eu estou podendo escolher para qual lado que eu vou, qual empresa que eu vou aderir. Então é só gratidão mesmo, louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e dar esse passo na fé e ser honesta com a própria palavra de Deus, né? E devolver os 10%. Quinta-feira na nossa igreja é esse dia por excelência da família e da Eucaristia. Quinta-feira é dia de adoração, como nós assim bem sabemos. É o dia em que Jesus escolheu
para instituir a Eucaristia. E nós temos aqui nesse santuário o privilégio de podermos ser um santuário de adoração perpétua, um santuário dedicado à adoração da Eucaristia. Conta-se a história da nossa igreja, que uma cidade onde adora o Santíssimo Sacramento se torna uma cidade muito diferente. De uma cidade aonde se exala esse perfume da adoração, é uma cidade que realmente é capaz de proclamar o seu temor ao Senhor. Muito importante a gente poder estudar a história da nossa igreja, e muito importante a gente poder, ao estudar a história da nossa igreja, compreender o valor da adoração ao Santíssimo Sacramento. É o próprio Cristo presente no meio de nós. Esse Cristo que hoje nós escutamos, que faz o bem a todas as pessoas, e que ao fazer o bem a todas as pessoas, transforma a vida de todos quantos vão ao seu encontro. E aqueles que vão ao seu encontro e são contagiados por ele, mesmo não cumprindo o mandamento do Senhor, não conte nada a ninguém, espalha a boa notícia. Que nós possamos não somente espalhar essa boa notícia de um Deus que adoramos, que nos cura, que nos liberta, que nos salva, de um Deus que adoramos, que é capaz de alcançar o coração de todas as nossas famílias. Mas muito mais do que espalhar essa boa notícia da presença real de Jesus na vida de nossas famílias, que se prostram em adoração diante dele na vida do nosso santuário basílica, Sagrada Família, possamos nós nos convencermos do poder, da presença de Deus na nossa vida. Nós temos um tesouro em nossas mãos, para o mundo que tanto precisa. Ontem mesmo vivi uma experiência muito singular. Alguém disse para mim: Padre, as tuas palavras me tocou. Meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós possamos fazer esta experiência de um Deus que nos toca, de um Deus que é capaz de nos alcançar, de um Deus que é capaz de penetrar os nossos corações, diante de tantas necessidades e apuros, tribulações que estamos passando neste tempo. Não proclamemos más notícias, mas proclamemos boas notícias. Alimentemos as nossas famílias das notícias que vêm do céu. Alimentemos as nossas famílias das notícias que vêm do alto. Uma feliz e abençoada quinta-feira de adoração e da Sagrada Família para todos nós e nossas famílias. Boa noite, você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno, AM 640. Difusora! Mandar um abraço muito especial para vocês aí na rádio que nos acompanha. Também lá nos estúdios, a Caísa, que sempre está nos estúdios da difusora Pai Eterno, retransmitindo o nosso programa, que vai ao ar aí todos os dias na difusora Pai Eterno, começando às 22 horas com a Santa Missa ao vivo e depois esse bate-papo que vai até a meia-noite, né? E termina com a oração com o Padre Rodrigo. Então,
Muito obrigado aí toda a equipe da Difusora Pai Eterno, a Colandi, o irmão Diego Joaquim, lá na Chácara Salinos também, na antena, né, na retransmissão da Difusora Pai Eterno. Você que queira participar, mandar seu pedido de oração, a sua intenção, eu sempre estou aqui nas redes sociais acompanhando os pedidos de oração, as intenções, mas você que queira deixar o seu pedido de oração aqui no santuário, colocar nas santas missas, você pode ligar aqui no Santuário Basílica, em horário comercial, prefixo 62 39 42 42 67, e deixar seu pedido de oração, a sua intenção, que nós estamos aqui sempre para orar com você e por você. Hoje é quinta-feira, nós rezamos aqui junto com o grupo da família, também com a comunidade Família Santa, aqui no programa Por uma Família Melhor, e nós estávamos falando como o pecado ele nos afasta de Deus, né? Esse dinamismo que nós temos na nossa vida também, de correria, às vezes nós queremos descansar e aí acaba encontrando a festa, acaba encontrando as coisas do mundo, e aí o pecado ele vai entrando devagarinho ali na sua vida, e quando você vê, ele já está lá na sua vida e você sente vergonha desse pecado e acaba afastando-se de Deus. E existem vários métodos, vários meios de você estar mais próximo de Deus e diminuir o pecado da sua vida, né? E um desses é a oração, que nós falávamos no bloco anterior, e também a confissão, né? A confissão é importantíssima, né? Pode falar um pouco mais também sobre a confissão. Isso. Como a gente estava falando, né, no bloco anterior, esse pecado que nos tira da presença de Deus, que nos afasta, que vai nos tirando até mesmo da família. Nós não poderíamos deixar de falar de um pecado, para depois a gente falar das graças que Deus tem, que nos dá para a gente livrar desse pecado, de um pecado o pecado da libertinagem, né? Tá lá em Gálatas, vem falando desse pecado da libertinagem. E rezando por esse momento, Deus me tocou muito nesse pecado, porque muitas das vezes nós mesmos que estamos na igreja, né? Graças a Deus nós já nos livramos, nos libertamos de alguns pecados maiores, que todos são pecados, como eu já tinha falado, né? Mas aqueles pecados mortais, né? Que nós já nos afastamos dele. Mas esse pecado de libertinagem, que vem sido um pecado muito atual, onde tudo pode, né? Nós estamos vivendo uma era que todo mundo pode, todo mundo tem direito, todo mundo... como o Henderson falou, a questão da preguiça, a questão desse comodismo, que nós vamos deixando de rezar, vamos deixando de estar na presença de Deus, mas nós não conseguimos enxergar muitas das vezes que isso é causado pelo pecado. Porque esse pecado da libertinagem, onde nós podemos, onde nós temos direito, ele vem tomando conta. O trabalho, essa correria que o mundo, que isso é coisa do mundo, vem propondo, cada dia mais dinheiro, cada dia correr mais atrás das coisas, o bem material, o poder. Isso vem pelo pecado de libertinagem. Que nós não estamos, as pessoas não estão dando valor, correndo atrás do que é o sagrado. Então, isso vem sendo tomado por esse pecado. Quantas coisas, as pessoas, mulheres, eu conversando hoje, a gente rezando, conversando com a Lia um pouquinho, de um pecado que vem sendo cada vez para as pessoas, para o mundo mais comum, como vestimento, né? Que as pessoas estão muito preocupadas às vezes com aqueles pecados, traições, matar um ao outro. Ah, não, eu não mato, eu não roubo, tá tudo tranquilo. Mas o pecado
da libertinagem, vem trazendo outras coisas que vão nos levando a esse afastamento, que vai nos afastando a nossa família de Deus. E até uma coisa que a gente queria partilhar com vocês é esse modo das pessoas, das mulheres, vestir também, que vem sido um pecado muito grande. Ali vai até falar um pouquinho dessa questão, dessa modéstia, desse modo de vestir que tem sido um pecado grande também. As mulheres hoje em dia estão usando o próprio corpo para pecar. Acaba que isso induza os homens a pecar pelas próprias vestimentas que elas usam. É muito decote, é roupa muito curta. Eu vejo até assim na Santa Missa, né, que é um lugar sagrado, é onde que a gente vai para encontrar Jesus. As mulheres vai com muito decote, roupas muito justas. Então eu vejo que uma mulher modesta é uma virtude que o Senhor deu para ela. Então as mulheres têm que se policiar mais nesse pecado, porque se uma mulher tá lá com tudo de fora, tá com uma coisa muito justa, com o seio de fora, com as costas de fora, acaba que o quê? O homem peca. E aí já vem até nos 10 mandamentos que o Bruno estava falando no primeiro bloco para vocês, que é pecado, né? É a cobiça, né, meu bem? Cobiça é cobiçar a mulher alheia, né? Então, eu vejo muito isso, que o pecar, que as vestimentos está roubando a seriedade das mulheres. Hoje eu rezando em casa, veio muito forte no meu coração, que nós mulheres, meninas, a gente tem que ser igualzinho o sacrário do Senhor. A gente tem que estar coberta, com muito cuidado, para quando ter o casamento, quando você está com a pessoa que você escolheu, que Deus colocou na sua vida, aí assim é hora de si, né, que vem aquela noite especial. Não, porque antes vem tudo aberto, tudo descoberto, e Jesus não vem assim para nós. Jesus vem muito secreto, muito no sacrário, quietinho, tampadinho, e nós também, mulheres, tem que ser assim. E igual eu tava falando, a virtude de uma mulher modesta é virtude de Deus, é presente de Deus, e o pecado tá nos tirando disso. Eu escrevi uma frase que é muito importante. Uma mulher vestida com modéstia, ela educa um homem apenas com sua presença. Então, se uma mulher está modesta, ela chegar com a roupa modesta, ela educa um homem. Porque se ela chegar todo de fora, tudo destampado, ela já faz o pobre homem pecar, né? Então, é esse pecado que nos afasta, são esses pecados, né, que vem nos afastando de Deus, que vem nos afastando da presença de Deus, que vem afastando as famílias, que vem afastando os filhos, né? Nós aqui como comunidade, família santa, o nosso carisma, né, é família. Então, como o pecado tem assolado as nossas famílias, como o pecado tem chegado de uma forma sorrateira e vem afastando a nossa família de Deus. E assim, gente, é dessa maneira, como a Lia falou, que muitas das pessoas, não, isso é tranquilo, isso é simples, mas é assim que o pecado entra. Aquela época, quando a serpente introduziu Eva a comer aquele fruto, era assim que o pecado entrava. Hoje não, hoje o pecado entra através dessas coisas modernas, dessas coisas que nós achamos que está tudo fácil, que está tudo bom, que está tudo tranquilo, e o pecado vem entrando assim. Quanta bebedeira, né? Nessas festas, que eram para ser Natal, uma festa sagrada, e a bebedeira vem tomando conta. Não, mas eu vou... tranquilo. E aí vai levando a outros pecados, a libertinagem. Aqui, bem rapidinho para vocês, que o nosso tempo está bem pouco, em Gálatas, vem falando: ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Isso está na palavra de Deus, gente.
Isso está na palavra de Deus. Não é eu, não é a Lia, não é o padre, não é ninguém que está falando. É Deus que está nos falando. Então, de novo, no capítulo 21b, dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Mas então, gente, aí nós vamos falar assim, então tudo é pecado. Não. Não é pecado. A presença de Deus vai nos tirando desse pecado, porque o mal não anda junto com o bem. Então a nossa igreja, graças a Deus, ela vem nos trazendo muitas coisas que vão nos ajudando. Jesus, como eu já tinha falado, nos deu o seu Espírito Santo. Nós, cheios do Espírito Santo, vamos conseguindo nos livrar desse pecado. Nós temos o sacramento da confissão, que é uma graça enorme, 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 onde nós nos reconciliamos com Deus, onde o primeiro passo para uma confissão é a humildade, onde nós vemos como pecadores, temos a humildade de nos confessar e Deus nos absorver daquele pecado. E aí então nós vamos estar reconciliados com Deus. Então, irmãos, olha que graça que nós temos, né? Que graça que Deus nos deu. O reconciliamento com Ele. Né? Porque nós pecamos. Nós pecamos. Nós, mesmo na caminhada, quantas pessoas na caminhada, com as dificuldades, nós caímos. Mas nós temos um Deus que nos prometeu que Ele iria nos erguer e nos ajudar a caminhar com Ele. Então a confissão para nós é um sacramento tão importante, onde tem pessoas que se confessam de ano em ano, na Páscoa, e olhem lá. E nós temos essa graça que as pessoas, muitas das vezes, não procuram, porque acham que nós não precisamos. Então, Deus vem nos dando essa graça, mas nós só vamos conseguir através do Espírito Santo, através da perseverança, através, igual nós já conversamos, um pouquinho da oração. Nós só vamos conseguir assim, irmãos, através de muita oração, de perseverança, para a gente poder caminhar com esse Jesus que é apaixonante. É verdade. Jesus é apaixonante. Isso mesmo. E nos dá também a oportunidade de pedir perdão, porque Ele nos ama. E Ele nos ama muito. E essa oportunidade você pode encontrar em qualquer igreja, com qualquer sacerdote. E exclusivamente aqui também, que fica aberto 24 horas. Isso. A confissão aqui na Basílica Sagrada Família é colocado como uma prioridade. E você pode se confessar a qualquer momento, né? Aqui no Santuário Basílica. Tem os padres que atendem aqui dentro da igreja. Também está acontecendo em modelo drive-thru, né? Você não precisa nem no estacionamento da igreja que fica aqui na rua à frente. Então você pode ir com o carro e fazer a sua confissão sem precisar correr esse risco, né? Com essa pandemia. Então, a confissão é importante, porque é ali que você se reconcilia com Deus. Sim. É ali que você não vai ter essa vergonha, é ali que você vai estar mais próximo dele. Bom, eu queria agradecer muito a participação de vocês, da comunidade Família Santa. Obrigada. Sempre aqui na quinta-feira, sempre trazendo esses temas tão bons de falar, que a gente passaria horas e horas e horas falando. Mas muito obrigado pela participação de vocês. Nós que agradecemos, foi um prazer estar aqui com vocês. Nós queremos agradecer muito a todos, né? A comunidade Família Santa, a oportunidade de estarmos aqui. Queremos agradecer ao Renders também, nossos queridos padres, né? E sempre estamos à disposição para caminharmos juntos em Cristo Jesus. Isso mesmo. Difusora Pai Eterno! Quero agradecer você aí da Difusora Pai Eterno que nos acompanhou até agora aqui no programa Por uma Família Melhor. Você também das redes sociais, deixando seu pedido de oração, as suas intenções. Nós estamos sempre aqui orando com vocês e por vocês. Nosso bate-papo está chegando ao fim, mas o programa continua com a oração do Padre Rodrigo, a oração final da noite, também a oração
a bênção, né? Em tempos de pandemia, a bênção dos objetos, a bênção com o Santíssimo. Amanhã eu espero por você aqui na Difusora Pai Eterno, nas redes sociais com Mr. Santos. Nós vamos estar aqui com esses jovens que sempre traz o podcast muito especial católico aqui na Difusora, aqui no programa, falando sobre vários temas tão importantes. E esse ano eles tiveram várias participações especiais no Natal, no Ano Novo. Você que queira ir lá olhar, pode entrar nas nossas redes sociais, @Basílica da Sagrada Família, e lá nas playlists, na playlist do nosso programa, e conferir os programas anteriores. Muito obrigado, amanhã eu espero por você aqui. Tchau. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Meu corpo no repouso está tranquilo. Guardai, meu Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Deus me inspirou uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra. Multiplicam, no entanto, suas dores, os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Foi demarcada para mim a melhor terra, e eu exulto de alegria em minha herança. Eu bendigo
bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho a meu lado não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu corpo no repouso está tranquilo. Da primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje, restaurai nossas energias por um sono tranquilo, a fim de que por vós renovados, nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa
Deus e em sua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o nosso clamor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, ó Deus, e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rezemos juntos à Sagrada Família em tempos de pandemia. Sagrada Família, vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Por isso vos rogamos, olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias. Concedei o eterno descanso aos que já faleceram, o conforto a nós que ficamos e por eles choramos. Curai os que ainda estão enfermos, dai paz aos que estão agonizando, redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área da saúde. Infundi a sabedoria divina aos nossos governantes e dai-nos força, fé e coragem para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia, glorificando juntos em família o nome do nosso Pai eterno. Amém. Rezemos consagrando as nossas famílias à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Rezemos consagrando as nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Na presença de Jesus sacramentado, neste santuário de adoração perpétua e das famílias, cantemos nos consagrando à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é.
Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa Força, Jesus, Maria e José. nossa família vossa é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de A nós, nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que chegue até vós o nosso clamor. A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto, alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção, objetos de família, o currículo, a carteira de trabalho, tudo o que você quer pedir a bênção de Deus, suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender. Amém. Dentro de nós para nos conservar. Amém. À frente de nós para nos guiar. Amém. Atrás de nós para nos guardar. Amém. Sobre nós para nos abençoar. Amém. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno e pelas redes sociais do nosso santuário, fique em paz. Receba as bênçãos da Sagrada Família e leve nos seus olhos esta linda imagem, Jesus Cristo sendo adorado no altar do nosso santuário por você e sua família.